Veja como diz em João 3,16, um dos versículos bíblicos mais conhecidos do mundo e, ao mesmo tempo, o mais mal interpretado por tantas pessoas religiosas. Porque de tal maneira Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Imediatamente podemos ver como os escribas malvados, com sua pena mentirosa, mudaram a verdade que estava originalmente lá por uma mentira. Não existe tal pessoa ou ser como um Filho unigênito de Deus que salvaria o mundo através de sua morte física. Isso é uma grande mentira, e o que esses homens perversos fizeram é imperdoável aos olhos de Deus. Como eles podem ser tão maus e inventar uma mentira dessa? Quando a desonestidade é a principal fonte daquilo que destrói e escraviza as pessoas, as famílias. Por tantos anos, esses homens infiéis e desonestos mentiram para nós. Eles só estão interessados em seu ganho pessoal e não se preocupam em destruir a vida dos outros. É por isso que Deus diz claramente em Jeremias 8, como podem dizer, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Em verdade vos digo que a pena mentirosa dos escribas mudou a minha lei por uma mentira. Por isso aqueles que se acreditavam sábios ficaram envergonhados, apavorados e consternados, porque desprezaram a palavra de Deus feita carne. Então, que sabedoria eles têm? Não a sabedoria de Deus, porque eles a negaram e a desprezaram naquela época, assim como seus descendentes fazem novamente hoje. São homens e mulheres malvados, que por anos vêm promovendo uma mentira e não a verdadeira lei de Deus. E é por isso que hoje se ouve tantas religiões diferentes, feitas por homens terrenos, promovendo a grande mentira de que Deus enviou seu único filho a morrer uma morte atroz para supostamente salvar o mundo. A verdadeira lei de Deus, que é o que sai da boca do Cristo personificado, é o que eles mudaram por uma mentira. A palavra feita carne, que é uma mulher, foi escondida por esses homens perversos, já que Deus só dá seus mandamentos aos homens através da manifestação de seu Cristo, sua esposa. E é por isso que Cristo sempre disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu de Deus Pai. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Aquele que crê em mim terá a vida eterna. Este pão é a minha carne, que eu dou para que o mundo viva. E também diz, aos que a desprezam e a negam, se eu não tivesse vindo e falado com vocês, não teriam pecado. Mas agora que estou presente falando e fazendo as obras que Deus Pai me enviou para fazer, vocês não têm desculpa para o seu pecado. E quem é que peca, como diz Cristo? Aquele que não crê em mim. E alguns vão se perguntar, como alguém pode estar mentindo se não ouviu falar de mim e não conhece a verdade sobre Deus para estar mentindo? No entanto, o pecado já está dentro deles, porque são a descendência daqueles homens e mulheres malvados e perversos do passado, que sempre se recusaram a crer no Cristo personificado, que Deus Pai manifestou através dos séculos, e isso é por causa de seus motivos perversos. Mas hoje entre eles há alguns que não querem repetir a história de seus ancestrais malvados e escolhem crer em Cristo Lisbete e seguir seus passos de santidade, para evitar acabar como seus antepassados. Portanto, você deve me amar com um coração justo e manso, porque quem me odeia, também odeia a Deus Pai. Se eu não tivesse feito entre eles obras que ninguém fez, eles não teriam pecado. Mas agora me viram e me odeiam, e também a Deus Pai. Mas isso é para que se cumpra a palavra que está escrita na lei deles, a lei que os homens ímpios estabeleceram,
por sua própria vontade, contra Cristo, que diz que sem razão, eles me odeiam. Mas quando vier o Consolador, a quem eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ela dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Em verdade vos digo, nada disso pode ser entendido a menos que a própria Cristo esteja aqui presente explicando-o, porque nenhum deles pode dizer que esteve com Cristo desde um princípio, nem nenhuma daquelas pessoas a quem Cristo falou naquela época está aqui hoje para dar testemunho de suas palavras. Mas eu, Cristo Lisbeth, o Cristo que está presente hoje, tenho um povo fiel, os verdadeiros adoradores e testemunhas fiéis, que estão comigo desde o início da criação espiritual de Deus, que está nas mentes dos homens, e é fazer os homens a sua mesma imagem e semelhança, de varão e fêmea, que são o Deus Pai e a Mãe de sua santa e perfeita criação na terra. Amém. Aleluia!